Sahana Vavatu. Om Sahana Vavatu. Sahanau Bhunaktu. Sahanau Bhunaktu. Saha Viryam Karavavahai. Saha Viryam Karavavahai. Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então, antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu queria fazer uma introduçãozinha. Ao que é Vedanta. A introdução ao Vedanta é das partes mais importantes do estudo. Eu considero que nós podemos estar aqui, ainda que não propriamente uns ao lado dos outros, mas ainda assim uns ao lado dos outros, é um momento auspicioso, que verdadeiramente a pessoa só reconhece uns tempos depois de ter começado a estudar, é que reconhece isso para si mesmo. Mas que a pessoa se sente para começar a estudar e que a pessoa tenha a oportunidade de estudar de forma estruturada é efetivamente alguma coisa de muito bom na vida da pessoa. E por isso a primeira pergunta que nós deveríamos ver respondida é: porquê é que eu haveria de estudar Vedanta? Porquê é que eu haveria de estudar Vedanta? Há muitos anos atrás eu ouvi alguém perguntar ao Swamiji. O Swamiji foi o meu mestre, Swami Dayananda. Foi ele. Perguntaram-lhe: Swamiji, porquê é que a pessoa precisa de estudar Vedanta? E o Swamiji disse: não precisa. A pessoa não precisa. Se está tudo bem com a pessoa não precisa de estudar Vedanta. Bom, ficou assim um silêncio, não é? Porque nós todos estudávamos há bastante tempo e, portanto, nós sentíamos necessidade de ver o nosso estudo justificado. Então ele fez uma pausa e disse: depois vocês mantêm a conversa a andar e alguns minutos depois a pessoa vai começar a queixar-se da vida, dos filhos, do marido, da mulher. A sogra é um clássico, não é? E então, quando a pessoa chegar a essa parte, então nós dizemos à pessoa: por isso é que a pessoa precisa de estudar Vedanta. Porque aí faz-se óbvio. E isso é uma coisa muito importante. É que tem de ser óbvio para nós porque é que nós estudamos Vedanta. Muitas vezes hoje em dia, não é? Vedanta tornou-se muito acessível, não é? Existem muitas pessoas a ensinar Vedanta e algumas de forma mais tradicional, outras não tanto. Algumas nem todas com o mesmo foco, mas é fácil. E portanto, hoje em dia Vedanta aparece com mais uma coisa a fazer. 2022. Eu tenho vários projetos para 2022. Um deles é o quê? Vedanta.
começar a estudar Vedanta. Ouvi falar, parece-me ser uma coisa que é interessante e pelo menos já vi que há várias pessoas que se dedicam ao yoga, que têm isso nos currículos, portanto deve ser uma coisa a fazer. Eu preciso fazer um curso de pranayama, meditação, e outra coisa que eu também preciso aprender é Vedanta. Então é mais uma coisa que nós temos para fazer, não é? Para 2022 eu quero fazer mais passeios na natureza. Eu quero ter uma alimentação melhor. Eu quero dormir no número de horas adequadas. Quero passar menos tempo no meu telefone esperto. E quero estudar também Vedanta. E já agora também, se eu pudesse fazer umas viagens, também gostava de ir finalmente àquele sítio que vejo toda a gente a ir e eu nunca vou. Enfim, são mais umas coisas que nós temos para fazer. E quando nós temos assim uma série de coisas para fazer, e no mundo de hoje, ter várias coisas para fazer é fácil. Porque as solicitações são imensas e as ofertas também são imensas. Não é? Nós hoje em dia somos bombardeados com uma série de coisas. E isto das redes sociais tem, como tudo na vida, tem as suas vantagens, mas também nos bombardeia com uma série de ofertas. E eu nem sequer falo da publicidade que vem nas redes sociais. As ofertas são-nos dadas pelos nossos amigos. São os nossos amigos que nos estão sempre a oferecer coisas, não é? Oferecer experiências que eles estão a ter e nós também gostávamos de ter. Olha, fulaninho já foi àquele restaurante. Também gostava de ir, ainda não fui, mas tenho mesmo de ir. Deve ser mesmo bom. Gostava mesmo de ir lá. E era uma coisa que não havia, não é? Há 15 anos atrás, as ofertas, elas chegavam mais lentamente. Mas hoje em dia chegam uma série de coisas. E quando uma série de coisas chegam, não é muito difícil nós vermos nesta circunstância, que é, nós queremos sempre alguma coisa, mas a coisa que nós queremos, ela vai variando. Porque como há muitas solicitações, as solicitações e as ofertas de ontem, elas vão caindo no esquecimento e vão sendo substituídas por outras. E é por isso que Vedanta muitas vezes cai nisto, que é uma oferta. É uma coisa que me foi oferecida, que nem é o caso, não é? Porque a pessoa teve que se inscrever e, portanto, teve que pagar, mas enfim, alguém acenou com a cenoura e eu lá vou para isto. E depois isto cai, porque outras coisas aparecem pelo caminho. Na vida, só permanece aquilo que é obviamente necessário. Obviamente necessário. Se a necessidade tem de ser lembrada, a não ser que alguém esteja ali a lembrar-me da necessidade, ela cai. Ela não é vista como sendo uma necessidade. E é por isso que coisas que seriam aparentemente óbvias necessidades, como dormir bem, comer bem, fazer exercício adequado, elas caem muitas vezes, porque tantas outras coisas aparecem que nós pomos isto em causa, não é? E a pessoa está a comer assim de lado e a ver qualquer coisa no telefone ou a ler um livro e a falar ao mesmo tempo e a lavar os dentes. No outro dia falei com alguém que me disse: desculpa, estou só aqui a lavar os dentes. Eu pensei assim: isto é obra. A pessoa consegue falar ao telefone comigo e lavar os dentes ao mesmo tempo. É incrível. Muita coisa entra na nossa vida. Então, este primeiro passo, ele é fundamental, que é: porque é que eu precisaria de estudar Vedanta? É necessário isto? Ou não? E só vale a pena estudar Vedanta se for obviamente necessário para mim, não para outra pessoa. É por isso que eu não tenho, nem devo, nem tenho como convencer alguém que isto é bom. Isso não é possível. Porque cada pessoa tem o seu tempo. Nós precisamos de um tempo.
agora, no inverno, começam a florescer as minhas flores favoritas, que são as camélias. Eu gosto delas porque elas estão aparentemente fora de tempo, não é? Regra geral, tudo está a florir na primavera, mas as camélias é agora, não é? É bonito ver flores por esta altura. Agora vocês imaginem que nós decidíamos que isto de serem só as camélias é aborrecido. É um disparate, não faz sentido nenhum. E, portanto, nós deveríamos fazer florescer outras flores. Ou eu até podia mudar isto, que é, eu acho esta camélia é tão parecida com esta outra que está ao lado. Esta já floriu, e esta que está mesmo aqui ao meu lado, sabem? Esta flor que dorme comigo, que come comigo, que é minha amiga, que vai passear comigo, que vai ao cinema comigo. E acho eu que já flori. Eu acho que esta que está aqui, que é um botão precioso, também devia ser feita florir. E, portanto, eu tento abrir à força. E o que é que acontece? Nada. Não só ela não vai florir, como provavelmente eu vou eliminar a hipótese dela florir. Porque cada flor tem o seu tempo. E o tempo nunca é atrasado. Isto é muito importante. Nunca existe uma flor a florir atrasada. Cada flor abre no momento em que ela tem de abrir. Um momento em que é óbvio para ela esse movimento. Então, nós precisamos de fazer florir isto em nós. E para isso eu tenho que ver este óbvio. Então, porquê é que eu haveria de estudar Vedanta? E o Swamiji tinha razão quando disse: eu não preciso estudar. A não ser que eu seja um ser humano normal. E aquilo que define o ser humano normal é isto. É ser humano, é ser ciente de si mesmo. O ser humano, ele tem isto, que é, quando ele olha para o espelho, não começa a rosnar. Sabem porquê? Porque o ser humano sabe que é a própria imagem ali refletida. Ele não vê outra pessoa. Ele vê-se a si mesmo. Mas os animais, eles não fazem isso, não é? Um cão vê outro no espelho e começa a ladrar. É por isso que a minha cadela, que cada vez que o elevador vem, começa a rosnar e a ladrar. Porque ela já sabe. Aquela cadela enorme que aparece sempre no elevador vai estar aqui. Porque não há uma vez que eu entre neste elevador que aquela cadela enorme não me apareça de frente. E ainda ladra. E, portanto, eu já sei que tu vens por aí acima e eu vou ladrar. Mas nós não. Nós temos isto, que é, eu tenho uma ideia. Eu sou ciente de mim mesmo. E, portanto, eu ganho uma ideia de mim. Essa ideia de mim, ela faz com que eu lide com o mundo centrado nessa ideia. Não só eu lido com o mundo centrado nessa ideia, mas eu lido comigo mesmo centrado nessa ideia de mim. Eu lido com o mundo. Vamos fazer não sei o quê?
não sei, nunca fiz, será que é boa ideia? Vamos! É com base numa ideia que eu tenho de mim mesmo, não é? Eu sou uma pessoa cautelosa. Então, não sei, se calhar. Uma pessoa corajosa. Vamos! Com base nessa ideia, eu lido com o mundo. Com base nessa ideia, eu lido comigo. Eu já sei como é que eu sou, eu não vou conseguir. Eu já sei como é que eu sou, eu vou e depois vou-me magoar. Com base em mim mesmo, com base numa ideia que eu tenho, eu lido comigo mesmo. Agora, quando eu formo uma ideia de mim, com base em que é que eu formo essa ideia? E outra questão é, posso eu não formar uma ideia acerca de mim? Isto é muito importante, até para quem já estuda há mais tempo. Posso eu não ter uma ideia acerca de mim? E tal não é possível. A não ser que eu seja a tal pessoa que rosna quando se vê ao espelho. A não ser que eu seja essa pessoa que não tem uma ideia acerca de si, tendo uma noção de si mesmo, tendo esta autorreferência, e eu não tenho como não ter uma ideia acerca dela. É por isso que nós vemos, não é, que a condição animal, ela tem uma beleza. E uma coisa incrível dos animais é que eles, uma vez as circunstâncias básicas estando asseguradas, eles estão em paz. Eles estão absolutamente em paz. Eles têm conforto, eles não têm frio nem calor, não têm fome nem sede, e eles estão confortáveis. Eles estão em paz. Eles não sentem necessidade de fazer nenhum movimento. Porque não existe nenhuma ideia de lacuna neles. Agora, eu, ser humano, eu tenho uma autorreferência, eu tenho uma ideia de mim mesmo. E necessariamente ela vai nascer. Essa ideia de mim mesmo nasce. Ela não é possível de não acontecer se eu não tenho a ideia de eu, diferente do outro. Com base em que é que essa ideia nasce? Ela nasce fruto da experiência da pessoa. Para existir uma experiência, tem de haver um lugar onde a experiência acontece. E o lugar onde a experiência acontece é este corpo. Este corpo é o lugar onde todas as experiências acontecem. É aqui que eu sinto, é aqui que eu sinto prazer, é aqui que eu sinto dor. E, portanto, a referência da experiência começa por ser este corpo. Mas a experiência, ela é feita através de alguma coisa. Ela é feita no corpo, mas é feita através de alguma coisa. Ela é feita através de quê? Através de um corpo vivo. Da minha capacidade de sentir. Da minha capacidade de ouvir, de ver, de sentir, de cheirar, de ir atrás. E, portanto, eu vejo estes sentidos. Estes sentidos, eles são um meio através do qual eu consigo a experiência.
E é por isso que estes sentidos, eles tornam-se também um ponto de referência, uma base a partir da qual eu concluo acerca de mim. E é por isso que basta estarmos nós aqui, que já vemos que alguns de nós, em alguma altura da nossa vida, se aperceberam de que viam, mas não viam longe. Não viam longe. E quando iam para a escola, não conseguiam perceber isto, que é, não conseguiam perceber quem é que estava a chegar. O amigo dizia, olha fulaninho, mas o fulaninho era um burrão, ali ao fundo. Ele chegava mais depressa ao meu amigo do que a mim. Se eu tinha combinado alguma coisa, ele ao meu amigo chegou a 1. A mim só chegou a 1:03, porque só nessa altura é que eu vi que era ele a chegar. Então estes sentidos, eles têm uma limitação. Não são iguais para todos. E depois há alguma coisa que eu percebi que lida com estes sentidos, lida com as experiências, que é a minha mente. Eu percebi de pequeno que eu não via ao longe, mas eu ria-me com isso. E o meu amigo, que via ao longe, ele não ria tão facilmente da vida. E, portanto, há alguma coisa que traduz as experiências, que é a mente. Aquilo que o sentir, a forma como as experiências são colhidas, ela é traduzida na mente. E então, tudo isto que é a experiência, ela é traduzida. Ela é traduzida na mente. E isso torna-se a base da minha autorreferência. E, portanto, eu concluo, em cima desta experiência e da tradução da experiência, eu concluo que eu sou a experiência. Eu sou este. Eu é um só com a experiência. Eu é um só com a experiência. E uma vez que a minha experiência é limitada, eu vejo isto. Eu sou limitado. Eu posso não ter esta conclusão assim na minha mente. Eu sou limitado. A pessoa pode nunca ter traduzido isto nesta frase, mas é assim que eu vivo a vida. Com esta ideia de um eu limitado. Em termos do corpo, este eu é limitado, porque há um tanto de coisas que eu consigo fazer e outras não. E eu sempre fui a pessoa sempre foi um grande desportista. Fez e aconteceu e era capaz disto, aquilo e aquilo outro. Um belo dia decidi fazer yoga. Começa tudo mal. Quando? No primeiro instante em que o infeliz ou a infeliz da professora diz à pessoa para se sentar. E a pessoa senta-se com os joelhos acima das orelhas. E, portanto, começa mal. Começa tudo mal. E eu, que sempre fui capaz de tudo e mais alguma coisa, de repente estou aqui sentado assim, com as mãos assim, que é para sentar. Todo carcomido. Eu sou limitado. Eu sou limitado em termos daquilo que eu consigo fazer com os meus sentidos. Eu sou limitado em termos daquilo que eu consigo fazer com as experiências, como eu consigo lidar com elas. Eu sou limitado na minha vitalidade. Tantas coisas nós somos limitados de forma diferente, porque alguns de nós são dados a dores de garganta e outros de nós
são dados a dores de cabeça e outros de nós são dados a dores no cotovelo e outros literalmente e às vezes emocionalmente. E o certo é que todos nós somos dados a alguma coisa. Até em termos da nossa vitalidade, alguma coisa nós temos. Então a pessoa vê-se limitada. Eu vejo-me limitado por aquilo que eu tendo a sentir. Porque com algumas emoções eu lido muito bem. Mas outras, é tão difícil. E aquelas com as quais eu lido bem, elas não constituem um problema. Mas aquelas que são difíceis para mim, elas são difíceis porquê? Porque eu vejo-me limitado por elas. E, portanto, eu sou limitado no corpo, eu sou limitado na minha vitalidade, eu sou limitado nos meus sentidos, eu sou limitado nas minhas emoções, eu sou limitado na forma como eu consigo entender o mundo. Porque nem sempre eu consigo entender as piadas que as pessoas fazem. E é tão aborrecido quando alguém conta uma piada e toda a gente ri e eu não entendi. E eu sou sempre aquela pessoa que só se ri 10 minutos depois. Vocês sabem, não há mal nenhum em a pessoa rir-se logo. É bom. Alguém conta a piada e eu rio-me logo. Isso é excelente. Não há mal nenhum em eu só entender a piada um dia depois. Não há mal nenhum. Porque já ninguém está comigo. E, portanto, só eu sei que entendi a piada. O mal é o quê? O meio termo. É alguém contar a piada e eu só me rio 5 minutos depois. Torna-se óbvio para toda a gente que eu não entendi a piada logo. E isso é muito óbvio para mim. É óbvio para mim que em algumas áreas eu tenho dificuldades. E, portanto, o ser humano vê-se nesta circunstância. Eu sou limitado. Mas não é só nesta circunstância que nós temos uma experiência comum. Aquilo que nos leva, a diversidade do ser humano, leva-nos a esta experiência de formas diferentes. Nós chegamos aqui de formas diferentes. Mas muito cedo, isso começa a ser sentido. E outra experiência comum é eu tentar solucionar esta limitação. E é por isso que, junto com uma ideia de si mesmo, há sempre uma carência. Junto com eu sou isto, existe sempre eu busco aquilo. Eu sou isto, eu busco aquilo. Eu sou este tanto, eu busco outro tanto. E eu busco esse outro tanto que me vai fazer completo. E depois a diversidade é o que é que nos trouxe a eu sou isto, eu sou este tanto, e o que é o outro tanto para nós. Isso depois o ser humano é criativo o suficiente, diverso o suficiente para ir atrás. Mas todos nós nos vemos nisto. Nós vemos esta necessidade, a necessidade de colmatar esta insuficiência. Eu não sou suficiente. Eu quero ser suficiente. E isso é aquilo que é traduzido como a busca da felicidade. Eu quero ser feliz. Feliz porque a busca da felicidade, ela nasce desta conclusão. Eu não sou feliz. Claro que esta conclusão é muito difícil de aceitar. Portanto, nós ajustamos isto. Eu não sou o feliz que eu queria ser. Ou eu não sou o feliz que eu acho que poderia ser. Porque eu tenho imenso potencial.
todos nós achamos que temos um potencial imenso para uma felicidade. E é por isso que é tão fácil aceitar isto. Eu não sou o feliz que eu poderia ser. E isso que eu poderia ser é essa busca. Esta é a busca inerente ao ser humano. A busca pela suficiência. E a suficiência traduz-se nisto. A pessoa não diz mais, eu quero ser feliz. Eu ando em busca da felicidade. Porque isso é a expressão dessa insuficiência. Uma insuficiência centrada aonde? Em si. A insuficiência é centrada em si. Ela não é centrada no corpo. Ela não é centrada, ela tem como base a experiência do corpo. Aquilo que levou à noção de insuficiência é a experiência do corpo, é a experiência dos sentidos e é a experiência da mente. Mas essa noção, ela está centrada onde? Eu sou. É por isso que quando nós expomos um problema a alguém, a pessoa diz muito facilmente, e nós também dizemos, é assim que as coisas são. Mas mas é tão difícil, eu não consigo aceitar. Porque a limitação dos outros é fácil de aceitar. Eu lidar com a limitação do outro. O problema não és tu, é eu lidar contigo. E esse é que é o problema. Então, centrado em si mesmo, o ser humano vê-se buscador. Esta busca, ela é inata. Eu não posso escolher. Há buscas que nós podemos escolher. Há buscas que são adquiridas. Eu adquiro. Adquiro o quê? A necessidade. Hoje recebi uma mensagem. Nem sabia que isso já existia. Adquira o seu cartão 5G. Acho que ainda só no outro dia dei por ela que no telefone aparecia 4G. Agora já há o 5G. Então, 5G, não é? Algumas pessoas vão querer o 5G. Outras pessoas acham que nem pensar no 5G. Nem pensar passar perto de uma coisa dessas. Quanto mais no meu telemóvel. Então, são coisas adquiridas. Não é? Eu sempre me lembro disto porque há muitos anos atrás apareceu um aluno meu, chegou à minha beira e mostrou-me um objeto. Ele disse, sabes o que é isto, Miguel? E eu disse, não. E ele, isto é um iPhone. Eu mostrei-me zero impressionado, nunca tinha ouvido falar naquilo. Isto ainda não existe, foi lançado agora nos Estados Unidos. Fui lá e um amigo meu trouxe-me, ou assim, alguma coisa. E eu, está bem. E ele, tu não imaginas isto mas é um telefone? Sim, isto é como um iPod, mas também faz chamadas. Eu não sei se já tinha um iPod ou não, mas, está bem, ok. Mas isso já, então pronto. E ele tentou mostrar como aquilo era fixe. E uma coisa que ele me mostrou foi que aquilo tinha uma aplicação e a aplicação dava para tocar guitarra. E então ele começou a tocar, porque ele tocava, não é? Agora lembrei por causa de vocês. E então ele começou a tocar. E eu perguntei, mas tu vais começar a tocar nisso? E ele, não, mas não é fixe? E eu disse, sim, pois é fixe, não é? Então isto foi uma informação que eu recebi.
e levou uns anos até eu considerar que aquilo podia ser uma hipótese interessante. E depois tornou-se numa necessidade. Não é? Então, uma coisa adquirida. Há necessidades que são adquiridas. Elas não eram necessidades e elas tornam-se necessidades. Como um telemóvel. Um telemóvel. Lembram-se do tempo em que não havia telemóvel? Foi uma necessidade adquirida. Eu lembro-me de quando a minha mãe teve um telemóvel. Um cliente ofereceu-lhe. E então a minha mãe foi comprar um cartão e depois havia uma coisa engraçada lá em casa que não tinha utilidade. Não tinha utilidade, porque ofereceram-lhe aquilo cedo demais, não havia utilidade para aquilo. Portanto, aquilo era uma coisa engraçada, que de vez em quando íamos no carro e ligávamos, não é? Mas não tinha utilidade nenhuma. Mas tornou-se uma necessidade. Mas há necessidades que não são adquiridas. Elas são inatas. Eu não posso escolher. Eu posso escolher não ter um telefone. Eu posso escolher não ter uma casa. Eu posso escolher não fazer uma coisa, fazer. Eu não posso escolher não dormir. Eu não posso escolher isso. É inato. A necessidade do sono é inata. Eu não posso escolher não comer. A necessidade de comer é inata. Eu não posso escolher não beber. É inato. E eu não posso escolher não buscar-me completo. É inato. E é por isso que todo ser humano se vê buscador. Buscador de quê? Pois um grande problema é quando nós buscamos, mas não sabemos o quê. É dramático. É dramático. Todos nós passamos por isso. É chamada adolescência. A pessoa dispara em todas as direções, mas não faz a mínima ideia ao que vai. Não é? A pessoa quer tudo, experimenta tudo e vamos nós, não é? O mundo é nosso. Obviamente que nós temos todas as certezas do mundo, não é? Todos nós somos como o cavaco, não é? Raramente, como é que era que dizia o cavaco? Eu nunca me engano, eu nunca tenho dúvidas e raramente me engano. Então, todos nós, não é? Todos nós, se fosse hoje em dia, não é? Haveria um hashtag a dizer somos todos cavaco. Esse é o hashtag para a adolescência. E depois o tempo vai passando. E aquilo... E nós vamos tentando preencher. Como é que eu preencho? E há um tanto que, sendo nós animais, não é? Nós somos o dito animal humano. Cá, depois outros, que são os não humanos. Este animal, como todos os outros animais, ele busca coisas que são básicas, na ausência das quais a vida não é possível. E, portanto, ele precisa de segurança. Ele precisa de um lugar onde se sinta seguro. Eu preciso de um lugar onde me sinta seguro. Casa, seja lá o que isso for. Porque a casa pode ser itinerante. Mas eu preciso disso, dessa segurança. Eu preciso de alimento. Eu preciso de descanso. Eu preciso do necessário para ter isto. Para comer, para dormir, para me sentir seguro. E isto todos buscamos. Sem isto, nada mais é possível. É por isso que, num campo de refugiados, Vedanta não é bem-vindo. Não é bem-vindo. Num campo de refugiados é bem-vindo alimento, é bem-vindo condições de salubridade, porque primeiro isso. E é por isso
que numa sociedade como a nossa, nesta dita sociedade ocidental, parece ter florescido este desejo por mais qualquer coisa. Porque para a maior parte das pessoas que vivem nesta sociedade, este básico foi preenchido. E, portanto, quando o básico é preenchido, nós vamos buscar outra coisa, que é o imediato. E o imediato é isto. Este problema que eu identifiquei com base na experiência que eu tenho do corpo, porque segurança é uma necessidade que é colmatada com base nesta experiência que eu tenho do corpo. Uma vez que o corpo está alimentado, uma vez que o corpo está nutrido, o corpo tem descanso e o corpo tem segurança dos elementos, então fica disponível para os sentidos. E então existe isto, que é: vou aproveitar. E isso é feito de muitas maneiras. Então, a satisfação, dar alimento a estes sentidos, é a satisfação dos desejos. É uma outra busca. É uma busca que não tem nenhuma destas buscas. Quando nós analisamos estas buscas, nós temos de ter presente que nenhuma delas é errada. Nenhuma delas é errada. O que nós vamos analisar com o tempo é aquilo que elas podem dar e aquilo que eu espero que elas deem. E às vezes nós vamos ver que existe isto. Uma diferença. Não existe conexão entre aquilo que eu quero, aquilo que eu faço e aquilo que me pode dar aquilo que é feito por mim. Então eu vou em direção aos meus sentidos. Mas eu vou em direção aos meus sentidos não para satisfazer os sentidos. Eu vou em direção aos sentidos, alimentando os meus sentidos para me sentir completo. Porque eu quero viajar, não porque eu quero conhecer aquele lugar. Eu quero conhecer o lugar. Mas porquê é que eu quero conhecer o lugar? Porque eu gosto de conhecer. Eu sou assim, eu sou uma pessoa que gosta de viajar. Eu gosto de conhecer sítios. Sim, mas pronto, mas então não vamos. Não, mas eu preciso de ir. É aqui que nós vemos. Mas eu preciso de ir. Preciso de ir porquê? Porque se eu não for... Não, porque eu aqui não estou bem. Se eu não for, eu não estou bem. Portanto, eu indo, estarei bem. No preenchimento deste desejo, eu estarei bem. E este é o foco. E assim nós vamos. E a satisfação dos desejos, ela vai do mais denso ao mais sutil. Já não sei se era a minha mãe ou se era a mãe da Ana, já não sei. Que tinha este... ou alguém, não sei, se calhar foi a minha mãe. Tinha este desejo que era de assistir ao concerto de fim de ano da Filarmónica ou da Orquestra, não percebo nada destas distinções, em Viena, em Áustria, na Áustria. E aquilo é toda uma coisa, não é? Porque aquilo para se assistir, aquilo é preciso marcar com mais ou menos de antecedência. Portanto, provavelmente, se eu agora quiser assistir ao do próximo fim de ano, já está esgotado. Então pode ser qualquer coisa, não é? Pode ser qualquer coisa. Depende da sensibilidade da pessoa, depende da instrução da pessoa, depende dos gostos da pessoa. Mas o que é comum é isso. Se eu conseguir, então eu vou ser feliz. Uma vez que um tanto disto
acontece, um tanto eu consegui desses sentidos, muitos de nós chegam a um outro lugar, que é um lugar onde os animais não chegam, porque os animais não têm esta noção de eu incompleto. E, portanto, para os animais, segurança está lá, os sentidos, bate um solzinho, eles estão ali, se é o gosto deles, a apanhar um solzinho no focinho. E eles estão em absoluto êxtase. Eles não pensam que eu podia estar a fazer mais alguma coisa, ou não pensam que este Natal, que ganhei aqui assim um bocado mais de espaço aqui assim na minha anca. Ou eles não pensam nisso. Eles não pensam que o meu pelo está a ficar branco aqui assim por baixo. Eles não pensam que tem uma barbela e que gostavam de ser um galgo com o pescoço esguio. Eles não pensam isso. Eles simplesmente são. Mas nós, não. Nós pensamos que eu já consegui tanta coisa, mas não é suficiente. Não é suficiente. Isto tem de ser partilhado. Não vale tudo. Entra outra ideia, que é, não vale tudo para eu preencher os meus desejos. Porque se para preencher o meu desejo e eu conseguir o lugar no autocarro, eu tiver que pregar uma rasteira à velhota aqui à minha frente, enfim, eu consegui o lugar sentado, mas ela ficou estendida no chão. E nem é que eu me preocupe com ela, mas é que não me sinto bem de estar a ver ali assim. Então, até pode ser simplesmente isso. Pode ser simplesmente isso. A pessoa não se sente bem. Não pode ser. Não posso eu ter. E outros não têm. Tem que haver alguma coisa de comum nisto. E, portanto, aparece uma ideia que é Dharma. Uma ideia de uma organização que nos permita a todos chegar a esse comum que nós queremos. E isso traz uma outra busca, que é: eu quero ser perfeito. Eu quero ser perfeito. E eu não minto. Eu não. Jamais. Eu não engano. Eu não. Nunca. Eu não tiro nada a ninguém. Dou tudo. Aliás, eu sou uma pessoa hiper generosa. Hiper generosa. E humilde. Do mais generoso e humilde que tu já possas ter imaginado. Tu não imaginas como eu sou uma pessoa simples. Sou mesmo uma pessoa humilde. E até tenho pena que tu não reconheças a minha a minha humildade. Porque eu sou tão generoso, sou uma pessoa que dá sem esperar nada em troca. Eu não espero nada em troca. Mas tu tens reparado como eu tenho dado. Então, nós vemos porque eu quero ser perfeito. E essa perfeição, ela não basta para mim. Porque mesmo que eu ache que sou perfeito, na verdade, eu não acredito. Eu tenho uma ideia de que sou mais ou menos, mas eu não acredito muito na ideia que eu tenho. E por isso que era muito bom se tu pudesses reconhecer, alto e bom som, que eu sou perfeito. E tu teimas a não reconhecer que eu sou perfeito. E então algumas pessoas concluem: aqui não existe perfeição. Então começa um outro tipo de turismo, que é pós-morte. A pessoa morre e depois vai para outro sítio. E aí sim
vai haver perfeição. Então algumas pessoas, elas têm este compromisso de vida, que é em ser perfeitas, em ajudar, ser perfeitas ajudando, fazendo com que possamos todos ir nesse sentido comum. É assim que nascem todos estes movimentos de auxílio humanitários, todas as causas comuns, elas nascem disto. Nascem de uma visão maior do que é este ser completo. Ser completo não existe isolado. Ser completo existe partilhado. Isso é o Dharma. E algumas pessoas têm uma interpretação deste Dharma. E é aí que entram muitas religiões, como sendo uma coisa não possível aqui. É possível no outro lado. Portas-te bem agora, depois vais receber alguma coisa. E algumas pessoas vivem uma vida comprometida com isso. Não com o aqui. É uma forma de vida muito interessante. É uma vida comprometida não com a vida. É uma vida comprometida com o pós-vida. Com o que vai acontecer depois da vida. Vai haver uma outra vida. E aí sim, tudo estará bem. É o paraíso. Existe em todo o lado do mundo. Os paraísos são falados. E o engraçado é que a imagem dos paraísos é sempre muito à imagem daquilo que é a vida na terra das pessoas. Não é? É por isso que nós temos esta influência judaico-cristã, e eles vinham do deserto, o paraíso é cheio de árvores e água, isto e aquilo. Mas convenhamos, aqui, uma pessoa que vive num ninho, não é? E eu falar num paraíso, há água por todo o lado e tudo mais, eu penso, quer dizer, não há de ser tão atrativo, não é? Não há de ser tão atrativo, está de ser mais atrativo ali mais para o Alentejo, mas no Minho, quer dizer, a pessoa já não suporta ver água por todo o lado. Tudo é úmido, ela começa a pensar no paraíso como sendo uma coisa úmida, não funciona. E isso nós vemos que é uma coisa que é transversal às culturas. A ideia do paraíso é a imagem daquilo que a pessoa tem, a experiência na Terra. A experiência comum dela, então alguma coisa que é melhor, não é? É por isso que para o Portuga, o paraíso é o Brasil. Toda a gente sabe, não é? Mas mais para o norte, claro. Mais para o norte. Então isto converte-se noutra busca. E, regra geral, nós, enquanto humanos, andamos nisto. E nesta busca, nós falhamos ver isto, que é o que é que eu quero? O que é que eu quero? Nisto tudo que eu busco, o que é que verdadeiramente eu ando à procura? E aquilo que eu ando à procura é este eu completo, este eu suficiente. Eu suficiente é aquilo que eu busco em todas as experiências. E é isso que eu chamo de felicidade. Felicidade é o momento em que eu me esqueço. Me esqueço enquanto ideia que tenho de mim. É por isso que todos nós, não é, podemos estar incomodados, chateados. A pessoa pode ter acabado de... eu sempre uso este exemplo porque eu acho que ele é tão expressivo. A pessoa pode ter aparelho nos dentes e ter acabado de comer salame de chocolate. Ou um pastel de espinafres. E a pessoa sabe, não é? Tudo aqui, não é? A pessoa é... Sabem aqueles cães que têm assim os dentes assim? Nós gostamos deles, não é para ter, porque é divertido olhar para eles, mas nenhum de nós gostaria de ser esse cão, não é? Mas a pessoa sente-se assim,
E a pessoa é muito consciente da ideia que tem de si. E por isso é que ela fala. Mas de repente alguém diz uma piada e a pessoa esquece. A pessoa abre tudo. Não é? Todo o dente, não é? Mas não é daqueles novos aparelhos. Não é? Aqueles aparelhos à antiga, não é? Com metalzinho. E o salame lá por todos os lados, enfiado no aparelho e tudo mais. E um bocadinho ainda de espinafres por ali. E a pessoa esquece. A pessoa esquece. Sempre que eu sou feliz, eu esqueço. Eu esqueço isto. Esta divisão buscador-buscado. E, portanto, eu esqueço a ideia que tenho de mim. E quando eu esqueço a ideia que eu tenho de mim, eu liberto-me da ideia que tenho de mim. E então eu sou o quê? Aquilo que eu sempre sou. E é isso que eu quero. Ser aquilo que sou. Isso é Vedanta. Vedanta quer trazer esta libertação à pessoa, para que a pessoa possa descobrir aquilo que ela é, aquilo que ela sempre foi, aquilo que ela sempre será. E isso não é distante no tempo, não é distante no espaço, está à distância de um conhecimento que faça com que essa ideia equivocada que eu tenha de mim vá embora. Um Vedanta é para a pessoa que se vê buscadora e consegue descobrir sentido na busca dela. Então é-lhe dada uma nova busca. A busca por moksha, a busca pela libertação. E isso é o que nós continuaremos a ver na próxima aula. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Hari Om